O que são os espíritos? Como eles são formados? Quais são as suas características? Existem espíritos do mal? Vamos entender juntos essas e outras questões sobre os espíritos. Sejam bem-vindos ao canal Estudando o Espiritismo com Guilherme Santos. Fiquem bem à vontade para fazerem comentários. Tragam aqui as suas dúvidas. Pode ser também a dúvida de outras pessoas. Façam contribuições ao assunto. Sugiram temas novos que gostariam que eu abordasse aqui no canal. Mensalmente, eu farei um vídeo comentando as dúvidas que vocês trouxerem. Ressalto que para falar sobre este tema dos espíritos, eu dividi em 3 vídeos. O dessa semana, falarei sobre a formação e as características dos espíritos. Na semana que vem, falarei sobre a escala espírita e a evolução, os graus de evolução dos espíritos. Na semana seguinte, falarei sobre a progressão dos espíritos. Então, começando pelo assunto de hoje, formação e característica dos espíritos. Este assunto tem seu embasamento teórico básico no Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 1, que fala dos espíritos. Então eu começo esse tema falando sobre a Trindade Universal, essa tríade composta por Deus, o ser criador de tudo, pelo Espírito, o elemento inteligente, e a matéria, o elemento material, na qual constam todas as outras coisas. Ou seja, o que não é Deus e o que não é o Espírito é matéria, nas suas mais diversas formas. Isso inclui também o fluido universal, que abordarei em um vídeo mais à frente, falando sobre o fluido vital, sobre o fluido universal, de uma maneira mais profunda. Trago então a questão 76 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? E eles respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Então aqui eu faço a primeira ressalva. Para fins puramente didáticos, os espíritos nos falam várias vezes que nós nos confundimos na quantidade de palavras e significados que nós damos às palavras. Para fins didáticos, existe no Livro dos Espíritos a explicação que quando se refere a espírito, se está falando normalmente dos seres desencarnados, que habitam então o plano espiritual. Quando se fala em alma, se está falando dos encarnados. Mas, como eu disse, essa é uma definição muito mais para fins didáticos do que algo realmente na sua essência de uma explicação muito profunda. Então, começo por isso, né? Então, os espíritos são esses seres inteligentes da criação. Então, alguns podem questionar: mas e os animais? Possuem espírito? Se enquadram nessa explicação ou não? Para isso, então, vamos a uma diferenciação. Começando pelas plantas. As plantas, elas possuem o princípio vital, que lhes concede a vida orgânica. Lhes permite, né, o nascer, o crescer e o morrer. Mas se limitam a isso, ao princípio vital que anima esses seres. Vamos aos animais. Os animais possuem, claro, este princípio vital que os anima, mas possuem também um chamado princípio inteligente rudimentar, que nada mais é do que o instinto. Então, os animais, além desse fluido que lhes dá a vida, possuem esse princípio, né, rudimentar. Então, não é uma inteligência na sua forma mais completa, mas sim um início de inteligência que chamamos de instinto. Então, podemos também dizer que através dos livros, numa análise mais profunda, num estudo bem completo sobre isso, que os animais
esse espírito, esse princípio de espírito que está inserido nos animais, é como se fosse a incubadora para a criação e o desenvolvimento dos novos espíritos propriamente ditos. Esses seres que irão habitar o corpo de seres humanos. Então, vamos para a última etapa, que seriam os humanos. Os humanos possuem, é claro, este princípio vital que anima os corpos e possuem o princípio inteligente, no sentido completo da expressão. É claro, se engloba dentro disso o instinto. Nós possuímos o instinto, mas possuímos também a inteligência, a consciência do si, que nos permite um livre-arbítrio, permite as nossas escolhas de que caminhos trilhar, de que decisões tomar. E com isso, nós concluímos que somente nós, seres humanos, estamos submetidos às provas e expiações. Isso é algo inerente ao ser humano. Como nós possuímos o livre-arbítrio, possuímos a capacidade de raciocínio, a consciência e a possibilidade de fazer escolhas, estamos submetidos às consequências dessas escolhas. Já os animais não. Por isso, então, muitas vezes as pessoas acabam me questionando, né, se os animais passam por todo este processo que nós passamos, encarnar, desencarnar, sofrer muitas vezes as consequências das escolhas erradas no umbral, estudar e se preparar para uma nova encarnação. Para os animais, este circuito é um pouco mais curto. Eles possuem a encarnação, mas quando desencarnam, já estão prontos para uma nova encarnação. Elas são quase que imediatas. Eles não têm esse período na erraticidade que nós chamamos. Então, quando se fala dentro da doutrina em erraticidade, se fala sobre isso. É o período entre um desencarne até a próxima encarnação. Isso se chama erraticidade. Os animais não possuem este período, porque eles não têm a condição de fazer as escolhas certas ou erradas, então não irão pagar pelas escolhas feitas durante a sua vida ali, através do princípio vital e do seu instinto. Vamos a uma outra temática. Existe uma certa doutrina chamada panteísta, sobre o panteísmo, que afirma, né, uma corrente ideológica que afirma que todos nós somos parte de Deus, que todos os seres compõem a criação. Nós somos uma pequena parcela de Deus. É perguntado aos espíritos no livro dos Espíritos e eles respondem que isso está errado. Nós não somos parte de Deus. Nós somos a criação de Deus. Assim como o homem cria uma máquina e chama essa máquina como sua obra, mas a máquina não faz parte do homem. Assim é Deus para conosco. Vamos a um outro assunto, é a questão da origem e o fim dos espíritos. Então, é claro, vemos, né, como criação que nós somos de Deus, que nós temos uma origem. Mas os espíritos não têm fim, ou seja, não vai chegar um momento em que nós deixaremos de existir. Os espíritos são seres imortais. E aí muitas pessoas, quando se fala sobre isso, muitas pessoas já vieram me questionar ao refletir mais profundamente. Ah, Guilherme, mas eu não entendi. Então os espíritos não têm fim. Deus parou de criar os espíritos? Não, nunca. Nós não podemos conceber um Deus que está numa ociosidade, criou tudo, criou o universo, criou os seres, e está na ociosidade, simplesmente lá sentado em seu trono, assistindo toda a sua criação. Deus jamais cessou de criar. Ele está sempre criando novos espíritos, simples e ignorantes, como todos nós no princípio. Então, mas analisando isso, chega esse questionamento. Ah, Guilherme, mas eu não entendi. Se Deus está sempre criando novos espíritos e eles não têm fim, não vai haver em algum momento uma superlotação? Onde vai caber tantos espíritos sendo criados e nenhum deixando de existir? Aí é o seguinte, quando nós falamos que Deus está sempre a criar, isso não se refere somente aos seres. Deus está sempre criando mundos, planetas, galáxias,
novas. Isso a ciência tem começado a adentrar de uma maneira muito pequena, muito tímida ainda, mas essas descobertas, né, de que a nossa própria galáxia está em expansão. A ciência tem descoberto o surgimento de novas galáxias. Então, nada mais é do que a grandiosa obra de Deus. Assim como sempre surgem espíritos novos, sempre vão surgir mundos novos, a qual esses espíritos irão encarnar e iniciar o seu processo de evolução. Então, todo este processo, essa questão da criação dos mundos e de seres, essa incubação desse princípio latente de um espírito nos animais, tudo isso nós podemos estudar mais a fundo dentro de um livro chamado Evolução em Dois Mundos. Então existe uma sequência de 13 livros que vocês já devem, aqueles que acompanham o canal, já devem ter visto eu falar em vídeos anteriores, e vou citar muito, porque para mim é a obra mais completa para aqueles que querem entender o espiritismo muito a fundo. Existe uma coletânea chamada A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros, psicografia do Chico Xavier, que trazem relatos de André Luiz. São esses 13 livros que se encontram ali no canto. Na verdade, não estão os 13 livros ali, porque vira e mexe eu acabo conversando, né, com muitas pessoas a respeito do espiritismo. E quando surge o assunto e alguém se interessa pelo tema, eu sempre ofereço um desses livros emprestado. É claro que eu tenho anotado, né, quem pegou cada livro, mas às vezes acontece da pessoa não me devolver, mas eu faço a ressalva, né, eu tenho todos os livros que eu já li. Mas mesmo que a pessoa não vá me devolver, eu não me importo com isso. Muito mais importante do que uma organização de eu ter todos os livros é o fato de eu ter conversado com alguém, ter suscitado esse assunto e eu ter emprestado um livro que talvez vá auxiliar a pessoa a ter uma compreensão maior sobre a sua espiritualidade, sobre o todo, sobre o plano espiritual. Isso me deixa muito mais feliz. Se eu quiser este livro novamente depois e por acaso eu não receber ele de volta, eu vou adquirir ele sem problemas. Então só essa ressalva, porque talvez alguns possam contar e ver que não tem 13 livros exatamente ali, mas a obra é composta por 13 livros. O livro Evolução em Dois Mundos é um livro que aprofunda de uma maneira muito detalhada nesses quesitos de criação dos mundos, de criação dos seres. Então, vamos a essa parte que eu comentei antes sobre como nós somos criados. Então, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Ninguém é criado melhor que o outro. E percebam, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Não existe espíritos criados para o mal. E aí alguns podem trazer, né, um certo questionamento. Tá, mas e o demônio? E o diabo? Não existe na visão espírita a criação de um ser voltado exclusivamente, perpetuamente para o mal. Não faz sentido que Deus tenha criado um ser voltado perpetuamente para o mal. E não faz sentido que exista um ser que não foi criado por Deus. Deus é o princípio de tudo. Ele criou tudo. E sendo ele Deus, nada pode ter escapado da sua criação. E nada pode ter sido criado, né, para praticar somente o mal. Então, o que se suscitou no decorrer dos tempos sobre demônios, sobre o diabo, nada mais são do que espíritos que foram criados simples e ignorantes, mas através das suas escolhas desvirtuaram no caminho, pendendo para as práticas do mal. Mas em algum momento, eu não vou aprofundar muito isso aqui, porque será o tema, principalmente quando falarmos sobre a progressão dos espíritos, em algum momento eles serão impelidos a corrigirem as suas faltas e buscarem o caminho correto. Então, não existe essa questão, né, do bem versus o mal. São irmãos, a gente costuma chamar no centro espírita, né? São irmãos menos evoluídos, irmãos que estão errando. Assim como, sem sombra de dúvida, todos nós já o fomos no passado. Se ainda alguns não são, infelizmente. Então devemos ter um pouquinho mais de compaixão para com esses espíritos que ainda não encontraram o caminho correto a seguir. Indo para uma outra temática, o Kardec pergunta aos espíritos qual seria o mundo principal. É o mundo aqui que nós estamos neste momento, dos encarnados, ou o plano espiritual? Se existe algum que seja mais importante ou mais relevante? E os espíritos explicam. O plano espiritual, ele é o plano principal do espírito.
Ele vem aos planetas, a Terra e outros planetas, encarnar para aprendizado, mas vai retornar sempre para o plano espiritual. Então, eu faço a seguinte observação também. É claro que essa questão do mundo principal, lá no plano espiritual, vão existir diversos níveis, diversos planos dentro do mundo espiritual. Cada espírito, quando ele estiver na erraticidade, como eu comentei, cada espírito vai estar em planos no mundo espiritual de acordo com seu nível de adiantamento. Quanto mais evoluído for o espírito, mais evoluídos serão os planos a qual ele terá acesso. Os espíritos mais evoluídos conseguem descer, por assim dizer, a planos menos evoluídos. O contrário não é válido. Espíritos menos evoluídos não conseguem acessar planos mais evoluídos, a não ser que sejam convidados e levados por espíritos mais evoluídos, através de uma missão ou de um trabalho de aprendizado. Então, vamos à seguinte observação também. Os espíritos, eles são independentes da matéria. Conforme eu estava falando, né, espíritos no quesito daqueles que estão no plano espiritual, não estão vinculados à matéria, ao corpo físico, eles não têm impedimento com a matéria. Não há barreiras físicas. E por isso eu fiz aquela questão, fiz questão de ressaltar no início, falando sobre a tríade universal. Ou seja, percebam que na tríade existe Deus, existe o Espírito e existe matéria. Ou seja, a matéria ela é algo à parte de Deus e do Espírito. Justamente por conta disso, que eu fiz essa observação no início do vídeo. Porque com isso nós vamos compreendendo que não existe nenhum tipo de limitação física para os espíritos. Ou seja, não existem, e ressalto, na visão espírita, não estou aqui criticando nem falando nada contra as outras crenças. O nome do canal já diz, né? Estamos estudando o Espiritismo. Na visão espírita, não existe situação de objetos ou amuletos ou algo do tipo que vá barrar o acesso de algum espírito. Para eles é totalmente indiferente qualquer tipo de objeto. Por quê? Independente do objeto, ele é matéria. Independente do amuleto, ele é matéria. Isso não vai afetar o espírito. O espírito ele é afetado pela energia que emana dos outros seres. Então, entendam isso. O importante para espantarmos, por exemplo, os obsessores, são esses espíritos, né, que querem nos prejudicar, eles estão voltados para a prática em algum nível do mal. Para espantar esses espíritos, o melhor meio é a moral, é a nossa evolução moral. Através da nossa transformação, a energia que nós emanamos vai se modificando, se melhorando, e com isso, os espíritos obsessores não conseguem se manter mais próximos de nós. Inclusive, eu falo sobre isso, que mesmo dentro do plano espiritual, existe a segunda questão. Os espíritos eles conseguem, segundo a evolução de cada um deles, ler os pensamentos e os sentimentos dos outros espíritos. Um espírito mais evoluído na presença de um espírito menos evoluído, ele consegue saber o que aquele espírito está pensando. Ele consegue acessar o quadro de memória daquele espírito. Então percebam que não só a energia mais elevada espanta o espírito menos evoluído, mas existe um certo constrangimento daquele espírito menos evoluído em estar próximo, em presente de espíritos mais evoluídos. Alguém se sentiria, né, alguém que possui erros, possui falhas, que comete, né, algumas coisas que não são muito boas. Pessoas assim se sentiriam bem estando próximo de alguém que está olhando para elas, sabendo todas as mentiras que elas fazem, todas as enganações, tudo de errado. É óbvio que não. Ficaria constrangido. Então, os espíritos nos explicam que existe um constrangimento dos espíritos menos evoluídos quando na presença de espíritos mais evoluídos. E farei mais à frente uma outra observação também quanto a isso, me referindo à questão dos espíritos para com nós
encarnados. Indo a uma outra temática, o Kardec pergunta aos espíritos como seria a forma do espírito, né? Como é a constituição do espírito. E eles explicam, né, que não existe como falar com tanto detalhe. Primeiro, porque este conhecimento detalhado, né, da forma do espírito pertence a Deus, mas é claro que espíritos muito evoluídos, que estão próximos ou já estão no grau de perfeição, conseguem compreender mais a fundo isso. Mas nós, que ainda estamos muito longe de chegar neste nível, não temos a capacidade, nem as palavras e expressões corretas para compreender perfeitamente. Mas os espíritos explicam que, dentro do nosso conhecimento, pode-se dizer que o espírito ele é como se fosse uma chama, um clarão, uma centelha divina, e que a cor que esse espírito emana, ela vai desde da sombra até o brilho do rubi. Tentei até localizar alguma imagem, né, que a gente pudesse trazer aqui, especificando bem isso, mas realmente eu não achei algo que esboçasse de uma maneira adequada. Mas vai então de uma cor escura, né, de uma sombra, até o brilho do rubi. Seria, né, um vermelho bem vívido. Então percebam que essa é a forma do espírito. Ah, quer dizer então que no plano espiritual os espíritos andam, né, um monte de chaminhas andando para um lado para o outro? Não. Eles adotam a forma humana. Eles adotam a forma, normalmente, que eles tiveram em alguma das existências. Existe o caso, por exemplo, do Emmanuel, né, que é o espírito protetor do Chico Xavier, foi o espírito protetor do Chico Xavier, que o Emmanuel ele aparecia, né, com uma roupagem de um romano. E foi perguntado a ele, né, por que ele aparecia com aquelas vestimentas romanas, né? O Emmanuel disse que foi uma existência a qual ele tinha possibilidade, né, de estar próximo e influenciar na questão de Jesus e não utilizou bem a sua existência. Então ele possui um grande arrependimento naquela existência e ele usa aquela forma e roupagem, aquela aparência, para nunca esquecer do erro cometido. Mas é claro, principalmente os espíritos mais evoluídos podem mudar a sua forma ao seu bel prazer. Então a forma original do espírito é uma centelha, uma chama, mas ele pode ir modificando isso através, né, da sua vontade. Existe, falando sobre isso, né, sobre a questão da aura de cada um de nós, existe um conhecimento chamado as fotos Kirlian, né, que seriam registros de halos luminosos ao redor dos objetos e das pessoas, que, quando expostos a campos elétricos de alta voltagem, eles dariam o que seria essa aura, a cor e a imagem dessa aura de cada um. Mas existe uma grande complexidade em correlacionar isso para com o espiritismo. Então não é algo tão simples e tão concreto para ser trazido aqui. Mas estou fazendo essa ressalva, pode ser que alguém conheça, né, essa questão das fotos Killian e traga esse questionamento, então já explicando um pouco o que seria, né, que não existe algo tão concreto correlacionado ao espiritismo nessa questão de ser realmente um objeto, né, um tipo de forma de tirar uma foto e identificar a energia que cada um emana. E numa outra temática, um outro assunto, vamos falar sobre a ubiquidade, que é a capacidade de um ser de estar em dois locais ao mesmo tempo. Então o Kardec pergunta aos espíritos: existe essa habilidade dos espíritos de eles se dividirem e estarem em dois lugares ao mesmo tempo? E eles explicam que não. O espírito é indivisível. O que acontece é que quanto mais evoluído é o espírito, maior é a sua capacidade de irradiação. Então eles usam um exemplo, né? Assim como o Sol brilha e alcança diversos locais ao mesmo tempo, mas o Sol é só um. O Sol que nós vemos é o mesmo Sol que as pessoas no Japão veem. O Sol que nós vemos aqui na Terra é o mesmo Sol que ilumina os outros planetas do nosso sistema solar. Então perceba, o Sol ele não se divide, mas ele alcança vários lugares ao mesmo tempo. Essa é a capacidade que os espíritos, de acordo com o grau de evolução, possuem. A capacidade de irradiar a sua energia, irradiar o seu pensamento a mais de um local ao mesmo tempo. Somado a isso, as distâncias para os espíritos nada são. Mais uma vez a ressalva. De acordo com o grau de evolução do espírito, eles podem percorrer distâncias gigantescas seguindo a velocidade do pensamento.
Então, eles podem estar em planos mais evoluídos, os nossos protetores, por exemplo, vão a um plano mais evoluído realizar algum tipo de estudo, um tipo de reunião, e retornar para o nosso encontro antes mesmo de nós nos darmos conta. Então, a distância para eles não é nada. Mas eles explicam que se eles quiserem saber a distância que percorreram, eles conseguem. Eles têm a capacidade de identificar as distâncias que percorrem. Mas para eles, quando não se faz necessário, é a velocidade do pensamento. Então, sobre poder ser visto ou não ser visto, também uma questão que é perguntada e estudada dentro da doutrina, né? O quanto os espíritos podem enxergar uns aos outros. E é claro que a reflexão sobre isso vai se debruçar da mesma maneira sobre o critério evolução. E percebam que sempre quando eu falo evolução, se refere à evolução moral. O que define a evolução de um espírito é a sua evolução moral. E dentro disso, então, quanto mais evoluído é o espírito, menos condições têm os outros de não serem vistos. Ou seja, um espírito mais evoluído, ele enxerga os espíritos menos evoluídos. Mas o contrário não é válido. Um espírito que está no padrão vibratório mais baixo, um grau de evolução mais baixo, nós veremos, né, a escala espírita na próxima semana. O espírito que está num grau de evolução mais baixo, ele só vai ver um espírito superior se este espírito superior quiser ser visto. E muitas vezes, mesmo querendo ser visto, se o espírito estiver num grau tão baixo, ele não consegue ser visto. Digamos que há, né, um nível X de evolução de um espírito superior. Ele consegue baixar a sua energia vibratória até um certo nível. E aquele espírito menos evoluído, ele consegue, né, através de um esforço de pensamento, um momento ali que ele se coloque numa serenidade maior, elevar o seu pensamento, elevar a sua energia até um certo nível. Se o mínimo desse espírito evoluído não for igual ao máximo desse espírito menos evoluído, mesmo assim eles não conseguem entrar nessa comunicação. E aí entra a questão da mediunidade e o atendimento no centro espírita muitas vezes. O médium, ele é muitas vezes a ferramenta intermediária entre um benfeitor, um espírito mais evoluído, e um espírito sofredor, um espírito menos evoluído. Então, por esses dois não conseguirem muitas vezes conversar diretamente, através do choque anímico, através daquele espírito se conectando com um médium que esteja numa boa condição, buscando a sua evolução moral. Então, esse médium que está no meio do caminho, como o próprio nome já diz, ele media esse atendimento, esse auxílio, esse socorro. Isso é explicado por diversos exemplos dentro dos mais diversos livros da nossa doutrina. E então, eu entro aqui, falando já sobre a questão do médium, sobre a questão também de ser visto ou não. Então, voltando lá ao que nós falamos, vimos sobre dois espíritos, ser visto ou não. Agora vamos a um encarnado e um espírito, um desencarnado, sobre a questão de poder ver ou não. Eu percebo muitas pessoas que possuem a mediunidade falando, né? Não, eu chego em determinado lugar e consigo ver os espíritos que estão lá e consigo saber o nível dos espíritos que estão lá. Eu falo para termos muito cuidado quanto a isso. Os espíritos, e não precisa de um grande grau de evolução. Existem muitos espíritos inteligentes que, se o médium não tiver um grande cuidado, né, tanto na sua humildade, nos princípios do amor e da caridade, ou seja, se ele não estiver muito bem posicionado na sua evolução moral, esse médium não vai conseguir enxergar os espíritos que estão lá, se eles não quiserem ser vistos. Então, temos que ter muito cuidado e humildade para reconhecer que nós não temos a capacidade de sempre saber todos os espíritos que estão no local, a energia de todos aqueles que estão no local. Então, aqueles que acham que sabem a energia de todas as pessoas de todos os locais já estão errados pelo simples fato de não estarem levando em conta o atributo da humildade. Nós não temos essa capacidade. Existem muitos espíritos inteligentes no plano espiritual capazes de manipular a energia e enganar nós, principalmente nós, que estamos encarnados.
Então tome muito cuidado quanto a isso, essa questão de ser visto ou não ser visto. Existem muitas formas de manipular a matéria e a energia que nós ainda desconhecemos. E existe também o critério de evolução espiritual que permite ao espírito ser ou não visto quando ele desejar. Então, faço essa observação. E é claro, existe uma outra questão sobre isso. Deus, assim como os espíritos evoluídos, cada um no seu grau, na sua proporção, eles acompanham o que nós sentimos, o que nós pensamos. Então, eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com o que estamos pensando ou sintonizando. Se nós desejamos estar conectados com espíritos mais evoluídos, não adianta nós fazermos uma oração, irmos num centro espírita, mas na nossa prática diária a nossa conduta é outra. Ah, não, mas eu não pratico uma conduta errada com ninguém, mas eu penso uma conduta negativa para com os outros. Estou baixando meu padrão vibratório, estou baixando a minha energia, eu não vou me sintonizar com espíritos evoluídos assim. A nossa conduta e a nossa atitude é muito mais importante do que simplesmente uma oração ou um frequentar de um centro espírita. É aquelas atitudes, aquela postura que nós temos diariamente que vai definindo o nosso padrão vibratório. E, por consequência, vai definindo com quem nós estamos sintonizando. Como eu citei antes, se nós queremos alcançar espíritos mais evoluídos, nós temos que elevar o máximo possível o nosso padrão vibratório para que eles consigam sintonizar com a gente. E assim nós vamos ter inspirações melhores, nós vamos ter uma força interior maior para resistir às tentações, para tomar as decisões corretamente, para termos uma postura melhor. Então percebam que é todo um desencadear de atividades, de condutas, de escolhas nossas dentro do livre-arbítrio, que vai nos levando a uma sintonia com espíritos mais ou menos evoluídos. É claro, eu não estou falando aqui sobre perfeição, sobre termos uma conduta perfeita no correr de todo o nosso dia. Estamos longe da perfeição, mas quanto melhor formos, quanto melhor for a soma das nossas condutas, maior será a elevação do nosso padrão vibratório. Eu recomendo, inclusive, um exercício que eu li uma vez em algum livro, não me recordo qual, que nos diz que antes de dormirmos, seja a pessoa sentada naquele momento de relaxamento antes de dormir, seja quando colocar a cabeça no travesseiro para fazer a sua oração, por exemplo, que ela faça uma análise do seu dia. Como foi o meu dia? Na soma das condutas e pensamentos que eu tive, foram mais positivos ou negativos? Com base nisso, fazendo essa análise diária, eu vou conseguindo traçar como anda o meu padrão vibratório. Então percebam, não são só as condutas, os nossos pensamentos e sentimentos são identificados tanto por Deus quanto pelos benfeitores, e isso será levado em conta para nós, para o bem, né, se for bons pensamentos e sentimentos, ou para o mal, quando forem ruins. Então eu espero que cada um de nós consiga, dia após dia, melhorando um pouco. Então percebam que o nosso esforço diário, ele é levado em conta. Eu sempre falo isso na parte do atendimento fraterno, que é uma parte do atendimento no centro espírita, quando as pessoas às vezes estão em sofrimento e, né, acabam confessando, olha, mas eu não consigo, eu me esforço, mas eu não consigo mudar certas más inclinações que eu tenho, certas más condutas que eu tenho. Eu estou tentando, mas eu não consigo. E eu sempre explico, olha, o fato de você estar tentando já mostra que você está muito à frente daqueles que desistiram de tentar. Muito mais à frente ainda daqueles que nem se deram conta que a atitude que eles cometem é errada. Então você já percebeu que essa atitude é errada, você está tentando mudar e não desistiu. Então isso por si só já é visto aos olhos de Deus. O sentimento que você tem dentro de você, pela busca, pelo esforço, a indignação de estar tentando mudar, isso é levado em conta por Deus. Então não desista. Continue no processo.
Lute a cada dia pela sua melhoria contínua. Deus e os bons espíritos vão estar amparando aqueles que desejam mudar e aqueles que buscam a mudança. Então é isso que eu deixo como mensagem final. Eu agradeço a todos. Peço que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo caso tenham gostado. Se inscrevam no canal, se possível. Me sigam nas redes sociais se desejarem. Lá eu publico mensagens diárias de reflexão sobre a vida. E até um próximo vídeo. Muito obrigado.